Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Nos que guia pela senda da paz, dá lume aos que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis e Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Estamos ao vivo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso estudo de professores. Nós estamos aqui no templo sede da Assembleia de Deus, do Ministério do Valde Barros, sob a presidência do pastor João Jário Rocha. Nós estamos no estudo de professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo. Semana passada nós vimos sobre o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja. E nós aprendemos que o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja era praticamente um amor incondicional. Ele chegou a dizer que ele em nada tinha a vida dele por preciosa, contanto que ele cumprisse o chamado de Deus na vida dele. E esse chamado era cuidar do rebanho do Senhor. E a lição que vamos estudar amanhã é a lição número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Queremos lembrar todos os irmãos que amanhã comemora-se o dia da Bíblia. Então, em algumas igrejas amanhã haverá celebrações comemorando o dia da Bíblia. E é um lembrete para todos os irmãos, né? Que porventura não estão sabendo disso. Amanhã então é o dia da Bíblia, é o dia que se comemora o dia desse livro tão maravilhoso. Pois bem, lição número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto áureo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4, verso 16. A verdade prática diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos, males e das heresias. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 6 e o versículo 11, e ela também está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas convido os irmãos presentes para estar em pé, para nós orarmos ao Senhor e pedirmos, como sempre, a bênção do Espírito Santo para a nossa aula, para que nós venhamos extrair lições práticas para nossas vidas e assim podemos passar para os nossos alunos, não aquilo que nós aprendemos, mas aquilo que nós vivemos
da palavra de Deus. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Abençoa, Deus, cada professor presente, cada professor que está assistindo, que vai assistir posteriormente essa aula, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, que as nossas mentes, os nossos corações possam ser abertos, ó Deus, para compreendermos a Tua palavra, e mais do que a compreendermos, vivermos e praticarmos no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pois bem, irmãos, estamos estudando sobre essa lição de amanhã, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E a primeira coisa que nós temos que observar, irmãos, é entendermos o que é a sã doutrina. Se nós não entendermos o que é essa sã doutrina, que o apóstolo Paulo tinha um zelo por ela, nós não vamos conseguir entender o resto da lição. Então a primeira coisa que vamos ver durante a ministração é o que é esta sã doutrina que Paulo tinha um zelo tão grande por ela. Aí na sequência nós vamos ver onde é que nós encontramos essa sã doutrina, em qual livro que nós encontramos essa sã doutrina. Nós vamos ver também por que nós devemos zelar pela sã doutrina, qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina em relação ao combate das falsas doutrinas. Porque se há uma sã doutrina, subentendemos que há uma doutrina doente, uma doutrina que não é sã. Então, qual o ponto de equilíbrio que nós temos que ter para combatermos uma doutrina doente, que seria uma doutrina falsa? Nós vamos ver também quais são os perigos que ameaçam a sã doutrina, que são os desvios doutrinários. E por último, nós vamos ver a igreja como guardiã desta sã doutrina. Tudo isso nós vamos conseguir entender a partir do momento que nós entendemos o que é a sã doutrina, a qual o apóstolo Paulo, ele tinha um zelo muito grande por ela. Então vamos ao nosso primeiro tópico. Quando o estudo é gravado e transmitido, não usamos ler a revista para ganharmos tempo, partindo do princípio que os professores já leram a revista durante a semana e até prepararam a lição, e estão aqui no estudo apenas para um complemento, para um complemento da lição. Então o primeiro tópico que nós vamos analisar é que na teologia, existe dois termos muito importantes que vão nos ajudar a entender o que é a sã doutrina, que é a ortodoxia e a heterodoxia. Mas antes de entendermos esses termos, irmão, nós precisamos entender o que é a sã doutrina. O que é a sã doutrina que Paulo está falando nas suas epístolas e que se trata a nossa lição? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a sã doutrina, ela não pode ser confundida com uso e costume. Então a sã doutrina, ela não é uso e costume. Uso e costume são hábitos e são regulamentos, são regras que são determinados por certo grupo de pessoas dentro de um período, sejam esses grupos religiosos ou não. Então, quando se fala em uso e costume, eu estou falando de regulamentos, de hábitos, que uma instituição ela adota, seja essa instituição religiosa ou não. Por exemplo, uma empresa. As empresas têm os seus usos e costumes. Tem empresa que não admite, por exemplo, que o funcionário trabalhe barbudo. Tem que trabalhar com a barba feita. Isso é o quê? É um uso e costume dessa empresa. Tem empresa que ela não permite que os homens trabalhem de bermuda. Tem empresa que ela não permite que os homens trabalhem de camisa regata. Tem empresa que não permite que as mulheres trabalhem de saia, tem que trabalhar de calça. Então tudo isso é o quê? O uso e costume que pode mudar com o tempo, de acordo com a gestão. Então, de repente, nessa mesma empresa em que não se pode, de repente, o homem trabalhar barbudo, entra um gestor que fala, não, a partir de hoje não.
a partir de hoje vai poder trabalhar barbudo, a partir de hoje vai poder trabalhar as mulheres de saia, os homens vão poder trabalhar de camisa regata. Então, o uso e costume, ele é algo local, que ele dura por um período de acordo com a gestão, seja essa instituição religiosa ou não. Então, a sã doutrina não é uso e costume. Por quê? Porque a sã doutrina, elas são ensinamentos revelados por Deus por meio das Sagradas Escrituras. Então, quando estamos falando de sã doutrina, estamos falando dos ensinamentos que Deus deixou revelado por meio da sua palavra e por meio de Cristo. E esses ensinamentos representam o alicerce e o sustentáculo da verdadeira fé cristã. Quando Paulo escreveu para Tito, em Tito capítulo 2, versículo 1, veja só o que Paulo vai dizer para Tito no capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então Paulo está escrevendo ao jovem Tito, dizendo: olha, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Não é o que está de acordo com o uso e costume. Por quê? Porque o uso e costume é local, é temporário e ele pode ser mudado conforme a gestão. Mas quando se fala da sã doutrina, nós estamos falando de ensinamentos que foram revelados diretamente por Deus, de ensinamentos que vieram gerados diretamente pelo Senhor. Então, nós não podemos confundir a sã doutrina com o uso e costume. Essa é a primeira coisa que nós precisamos observar. Então, nós já vimos o que é a sã doutrina, já observamos que sã doutrina não é uso e costume, mas que a sã doutrina ela é os ensinamentos revelados por Deus por meio das Sagradas Escrituras, não é isso? E por meio de Cristo. Então, esta é a sã doutrina. São imutáveis, são ensinamentos que não mudam. Por quê? Porque são ensinamentos que vêm diretamente de Deus. Então, esse é o conceito da sã doutrina que Paulo zelava para poder mantê-la. Pois bem, uma vez que nós entendemos o que é a sã doutrina, nós vamos observar que a Bíblia, ela nos apresenta pelo menos 4 tipos de doutrinas. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Aprendemos que a sã doutrina, ou seja, o santo ensino, são aqueles ensinos revelados por Deus, por meio das Escrituras e por meio de Cristo. E a Bíblia vai nos apresentar pelo menos 4 tipos de doutrinas. Primeiro, ela vai apresentar a doutrina de homens, que está em Mateus capítulo 15 e o versículo 9, vamos ver Jesus falando sobre a doutrina de homens. Mateus 15 e o versículo 9. E lá ele vai deixar bem claro o que é essa doutrina de homens. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Então, a Bíblia, ela me apresenta a doutrina de homens. A Bíblia nos apresenta também doutrinas que são hereges, ou seja, que são heresia. Aí nós temos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro falando sobre isso, e fala de um modo bem claro. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. Então olha o que Pedro está falando, ele está falando de doutrinas hereges. Então nós temos a doutrina de homens, que são ensinos segundo os preceitos e costumes dos homens. Nós temos as doutrinas hereges, que são as heresias, vamos entrar em detalhe depois. E outro tipo de doutrina que a Bíblia apresenta são a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4,
o versículo 1 e o versículo 2 vai falar sobre isso. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então nós temos aí a doutrina dos homens, as doutrinas hereges, a doutrina de demônios. Não vamos entrar em detalhe aqui porque vamos dissertar isso mais na frente. E o quarto tipo de doutrina que a Bíblia apresenta é a doutrina de Deus ou de Cristo, que está primeiramente em João capítulo 7 e o versículo 16. Olha o que Jesus diz lá, João 7,16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus dizendo: o meu ensino, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou, mostrando que a doutrina que ele ensinava era a doutrina que vinha da parte de quem? Da parte de Deus. Então nós temos a doutrina de homens, as doutrinas hereges, as doutrinas de demônios, e temos a doutrina de Deus e de Cristo. Segundo João capítulo 1 versículo 9, nós vamos ver ali João falando sobre as doutrinas de Cristo. Segundo João capítulo 1 e o versículo 9. Olha só o que diz João, segundo João 1 versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então a doutrina de Deus e a doutrina de Cristo é a sã doutrina que nós estamos estudando. É a sã doutrina que o apóstolo Paulo tinha zelo por ela. Então quando você percebe que há doutrina de homens, doutrinas hereges e doutrina de demônios, você começa a entender que essa sã doutrina então é qual? É a doutrina de Deus e é a doutrina de Cristo. Então, uma vez que nós já entendemos o que é a sã doutrina, que existem esses 4 tipos de doutrinas, e que a sã doutrina é a de Deus e a de Cristo, nós podemos agora passar para um outro ponto em que nós veremos que existe 2 termos técnicos importantes que são usados para nos levar a compreender a distinção do ensino correto e dos desvios que existem quanto à doutrina bíblica. Porque a sã doutrina, ela corre o risco de alguns desvios doutrinários. E para entendermos, sobre isso, nós precisamos entender esses 2 termos que são muito importantes. Porque esses 2 termos que vamos ver agora, que é a heterodoxia e a ortodoxia, são termos que vai nos ajudar a entender a preocupação que Paulo tinha com a invasão de heresias nas igrejas locais. A imagem que você vê é exatamente isso. Você tem um caminho da sã doutrina e você tem um desvio, que nós chamamos de desvio doutrinário. Quando o homem ele deixa o caminho da sã doutrina, que é a doutrina de Deus e a de Cristo, e vai para o caminho do desvio doutrinário, que são as heresias, qual que é o destino dele? O abismo. Cair no abismo espiritual. Então, para entendermos mais um pouco sobre isso, vamos analisar esses 2 termos técnicos que a teologia usa para facilitar a nossa compreensão acerca da sã doutrina. O primeiro termo é a ortodoxia. O que é a ortodoxia em termos gerais e simples? A ortodoxia diz respeito àquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo, aquilo que é direito, aquilo que é reto. Em 2 Timóteo 1,13, olha só o que Paulo vai dizer para o jovem Timóteo sobre isso. 2 Timóteo 1 e o versículo 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Retenha firme o modelo da sã doutrina.
Então a sã doutrina, nós podemos dizer que ela é o que? Ortodoxa. Ela é ortodoxa por quê? Porque ela é verdadeira, ela é certa, ela é direita, ela é reta, ela é correta. Então quando se fala em ortodoxia, está relacionado ao conhecimento do saber o que é certo para se fazer à luz das Escrituras, desde que tenha uma absoluta concordância com o princípio ou doutrina. Então, resumindo, a ortodoxia é aquilo que é certo, aquilo que é direito, aquilo que é verdadeiro. Está relacionado a você ter o conhecimento de você saber o que é certo à luz das Escrituras e o que você precisa fazer o que é certo. Então, quando se diz que uma pessoa ela é ortodoxa, está dizendo que ela tem isso no âmbito religioso, evidentemente, está dizendo que ela tem o conhecimento daquilo que é reto, daquilo que é certo, daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é o certo para se fazer. Então a sã doutrina, ela é classificada como ortodoxa. Por quê? Porque ela é certa, ela é verdadeira, ela nos traz o conhecimento daquilo que nós temos que fazer, do que é certo e correto. E temos também outro termo, que é a heterodoxia. Mas através da ortodoxia, nós conseguimos identificar uma falsa doutrina. Então aqui faz uma pergunta: como é que nós identificamos uma falsa doutrina? Através da ortodoxia. O que é a ortodoxia? É o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Então, quando você tem o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, você tem uma base para poder identificar aquilo que é o falso. Por exemplo, dizem, não tenho certeza, que as pessoas que são treinadas para poderem identificar dinheiro falso, ela faz como? Eu vou perguntar para os irmãos presentes: como é que você faz para identificar um dinheiro falso? Irmãos, me ajude aí. O que você tem que fazer? Qual que é o primeiro passo para você identificar uma nota de R$50 falsa? Ver se ela tem a marca d'água, ver se ela... Mas antes disso, como é que você vai saber disso? Aí eu tenho que ter o conhecimento da nota, né? Da nota verdadeira. É isso. Para você identificar uma nota falsa, você tem que ter o conhecimento do quê? Da nota verdadeira. Muita gente não tem. E aí os detalhes da nota verdadeira, a partir daí você vai observar se os detalhes da nota que você está analisando condizem com os detalhes da nota verdadeira. Isso é ortodoxia, porque você tem o conhecimento da nota verdadeira. Então, a partir da ortodoxia, que é o conhecimento daquilo que é correto, que é certo, você tem condições de identificar uma falsa doutrina, porque você já conhece qual é a verdadeira doutrina. O outro termo que nos ajuda a entender melhor também é a heterodoxia. Hetero quer dizer diversos, né? Vários. Então a heterodoxia diz respeito a opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Então o mesmo assunto, pessoas têm pensamentos diferentes, opiniões diferentes sobre aquele mesmo assunto. Isso é heterodoxia. Mas a heterodoxia, ela pode se transformar numa heresia. E aí eu faço outra pergunta para os irmãos: pensar diferente, ter opiniões diferentes sobre um determinado assunto é uma heresia? Não necessariamente, desde que, se você não tivesse essa aptidão de pensar diferente, você não seria nem humano. Agora, vai se tornar uma heresia a partir do momento que essa opinião diferente, olha a heterodoxia aí, a partir do momento que a sua opinião contradizer os ensinos das Sagradas Escrituras, aí sim, essa opinião sua diferente se transformará o quê? Numa heresia. Então, ter um pensamento diferente acerca de um assunto, por si só, não é uma heresia, desde que esse pensamento, essa opinião diferente, ela não vá contradizer a palavra de Deus. Nós vamos chegar no segundo tópico daqui a pouco, onde vamos ver sobre essa questão com mais detalhe, quando Paulo fala sobre outra doutrina. Aí vamos entender um pouco mais sobre isso daqui.
1 Timóteo capítulo 6, o versículo 3 e o 5, olha só o que diz lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então esse texto nos dá uma ideia que temos presente nesse texto que a heterodoxia, que as opiniões diferentes sobre um assunto, elas podem se tornar uma heresia e trazer o quê? Confusão. Então, se alguém não concorda com a sã doutrina, o que é a sã doutrina? Ela é ortodoxa, é aquilo que é o certo, que é o correto, que é direito. Se alguém não concorda com ela e tem uma opinião diferente que contradiz essa sã doutrina, então essa opinião diferente, ela vai se tornar uma heresia e vai trazer contenda, trazer briga e trazer confusão. É o que o apóstolo Paulo está falando aí para Timóteo. Pois bem, diante disso tudo, diante dessa situação em que Paulo tem, de um lado a sã doutrina, do outro lado, Paulo ele sabe que tem a heterodoxia, que são as opiniões diferentes. Qual que é então a postura do apóstolo Paulo em relação à sã doutrina, em relação à heterodoxia? Paulo, ele tinha o cuidado em manter a sã doutrina ensinada por Jesus aos seus apóstolos, inclusive ele mesmo ensinava a doutrina que ele recebeu do Senhor. Então, a preocupação de Paulo era manter a sã doutrina em detrimento da heterodoxia, das opiniões diferentes. Por quê? Porque o mais importante não eram as opiniões diferentes, o mais importante era o quê? A sã doutrina. Então Paulo, ele tinha o cuidado de manter a sã doutrina. Em Efésios capítulo 4, versículo 17 e o versículo 20, nós vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, vocês não façam como gentios que vivem na sua futilidade, porque vocês não aprenderam assim de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês não têm que seguir as opiniões diferentes daqueles que vivem uma vida de futilidade, porque vocês não aprenderam assim de Cristo. Vocês aprenderam o que? A sã doutrina. Então Paulo, ele tem uma postura de manter na igreja uma unidade doutrinária. Então essa era a preocupação de Paulo, manter uma unidade doutrinária. Mas aí a grande pergunta que nós fazemos é: que unidade doutrinária é essa que Paulo queria manter? Nós vamos ver no segundo tópico ali. Então Paulo tinha essa postura, ele queria manter a unidade doutrinária, ele queria manter a unidade do ensino da fé e combater aqueles 3 tipos de doutrina que vimos lá atrás. Os irmãos se lembram quais são? Nós vimos 4 tipos de doutrina. Dessas 4, apenas a última é a sã doutrina. E quais são as outras 3, irmãos, se lembram? Presente aqui? Doutrina de homens, doutrina demônios e hereges. Então, a posição de Paulo era combater essas doutrinas de demônios, essa doutrina dos homens e essas doutrinas de heresias. E manter o quê? E manter a sã doutrina. Manter a unidade doutrinária na sã doutrina. Olha o que Hebreus capítulo 13, versículo 9 vai dizer, e aqui é muito interessante esse versículo. Hebreus 13 e o versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares,
que de nada aproveitam, não, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. A parte A que nos interessa mais. Não vos deixei levar, olha aqui como é que o escritor aos Hebreus é interessante. Não vos deixei levar por doutrinas estranhas e o quê? Acho que vagas, né? Por doutrinas estranhas e vagas. Que doutrinas estranhas são essas? De demônios, de homens e hereges. Então a postura de Paulo era manter uma unidade doutrinária por meio da sã doutrina. Mas aí a pergunta que se faz é: o que será essa unidade doutrinária que Paulo está dizendo? Porque, irmãos, raciocinam comigo. Num universo em que nós temos milhares e milhares de denominações, como é possível manter uma unidade doutrinária, tendo no mundo mais de 5.000 denominações? Cada uma tem uma heterodoxia, cada uma tem uma opinião diferente sobre os mesmos assuntos tratados biblicamente. Então, como é que se consegue manter uma unidade doutrinária em contrapartida da heterodoxia? Aí nós vamos entender que essa unidade doutrinária, ela se trata se trata exatamente dos ensinamentos fundamentais bíblicos que são a base da fé cristã. Aí nesses ensinamentos na essência desses ensinamentos fundamentais da Sagrada Escritura, há uma unidade doutrinária. Vamos explicar melhor. Por exemplo, toda igreja que segue a Bíblia Sagrada, ela prega que a salvação é em quem? É em Cristo, não é isso? Mesmo o calvinismo, a salvação passa por quem? Por Cristo. Unidade doutrinária. A essência da doutrina é: a salvação é em quem? É em Cristo. Isso é unidade doutrinária. Aí tem as opiniões diferentes em algumas questões, mas o centro dessa doutrina é: a salvação é só em Cristo, seja no calvinismo ou no arminianismo. Outro exemplo, acerca, por exemplo, da volta de Jesus. Todas as igrejas que creem na Bíblia Sagrada como palavra de Deus revelada, crê que Jesus vai voltar um dia, sim ou não? Agora, aí vem a heterodoxia, as opiniões diferentes. Vai voltar antes da grande tribulação? Vai voltar no meio? Vai voltar depois? São heterodoxias, opiniões diferentes, mas que não ferem a essência da doutrina. Qual que é a essência da doutrina acerca da volta de Jesus? É que ele vai voltar. Está vendo? Aí a unidade doutrinária. Quer ver um outro exemplo? Acerca, por exemplo, da vida eterna com Deus ou sem Deus. Toda igreja que crê na Bíblia ensina que o homem vai viver eternamente, ou com Deus, ou sem Deus. O que é isso? Uma unidade doutrinária. Então, quando se fala em unidade doutrinária, está se referindo à essência da doutrina, e não à heterodoxia da doutrina, ou seja, às opiniões diferentes. Nós vimos aqui que essas opiniões diferentes acerca da volta de Jesus, que é um exemplo aqui, da salvação, da vida eterna, são opiniões que elas não ferem a essência da doutrina. Então, quando não fere a essência da doutrina, nós temos uma unidade doutrinária. É nesse aspecto que Paulo está defendendo a unidade doutrinária dos ensinamentos fundamentais da palavra de Deus, que são a base da fé cristã. Então, muitas vezes o que acontece em relação a esse assunto é que há o quê? Diferenças teológicas. A heterodoxia. A heterodoxia leva a diferenças teológicas em determinados assuntos. Mas essa diferença teológica não pode se transformar numa heresia. Vamos dar um exemplo que já cansei de dar aqui. Por exemplo, os pentecostais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo para os dias de hoje, sim ou não? Cremos na língua estranha também, sim ou não? Da mesma forma nos dons espirituais também para o dia de hoje. Nós cremos. Isso, nós cremos assim, pela palavra de Deus. Mas há denominações que não.
Há denominações que têm uma heterodoxia diferente, ou seja, tem uma opinião diferente, um entendimento diferente acerca desse assunto. Há denominações que não creem que o batismo com o Espírito Santo é para nossos dias, que língua estranha não é para nossos dias, que dons espirituais não é para nossos dias, que era para a igreja passada. Isso é o quê? Isso é uma heterodoxia, uma diferença teológica. Até aí tudo bem. Agora vamos supor que nós pentecostais começamos a ensinar assim: se não for batizado com o Espírito Santo, não vai ser salvo. Se não falar língua estranha e não tiver dons espirituais, não vai ser salvo. A nossa heterodoxia sobre esse assunto saiu do campo da diferença teológica e se tornou o quê? Uma heresia. Por quê? Porque a salvação está firmada em quem? Em Cristo. Não é ser batizado ou não com o Espírito Santo, não é falar língua estranha. Os irmãos entenderam? Então o que existe em determinados assuntos são opiniões diferentes, e essa opinião diferente, ela só vai se tornar uma heresia quando ela contradizer a palavra de Deus, ou quando ela simplesmente fundamentar a salvação do homem na sua opinião. Então, essa é a unidade doutrinária que mantém a essência da doutrina, que mantém a essência daquilo que Cristo nos ensinou. Amém, irmãos? Os irmãos querem falar alguma coisa? Irmão Francisco? Não? Então, quais são as aplicações práticas que nós tiramos desse ponto até aqui? Primeiro, em tempos de tantas falsas doutrinas, se torna urgente, irmãos, nós reafirmarmos o nosso compromisso com a sã doutrina bíblica, reafirmar o compromisso com aquilo que Jesus, que Deus deixou revelado como ensinamento para nós pela sua palavra e por meio de Cristo. Precisamos tomar a postura de defender a sã doutrina, porque doutrinas de homens estão entrando, doutrinas hereges estão entrando, doutrina de demônios estão entrando. Então nós precisamos assumir o nosso compromisso de proteger a sã doutrina, de não permitir que a sã doutrina seja o quê? Seja corrompida, seja contaminada com esses tipos de doutrina que já vimos aqui. Segundo, a doutrina cristã, ela é ortodoxa enquanto ela for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram, é o que eu já disse aqui. A sã doutrina, ela é ortodoxa, ela é reta, ela é certa, ela é verdadeira. Ela deixa de ser verdadeira quando eu começo a misturar ela com doutrina de homens, com heresias e com doutrina de demônios. Ela passa então a se tornar uma heresia e deixa de ser ortodoxa, deixa de ser correta, de ser verdadeira, de ser reta, de ser certa. E terceira coisa que nós aprendemos é que alguém pode ser um excelente ortodoxo. O que é ortodoxia? Conhecimento da verdade, daquilo que é certo, não é isso? Então a pessoa, ela pode conhecer a Bíblia, ela pode conhecer o que é certo para se fazer pela Bíblia, mas ela pode se tornar um péssimo crente na praticidade, porque ela pode ter o conhecimento do que se deve fazer certo, que é certo, mas não viver aquilo que ela faz que é certo. Aqui nós temos a ortopraxia. Então nós temos a ortodoxia, que é o conhecimento, temos a heterodoxia, que são as opiniões diferentes, que não pode se converter numa heresia, e temos a ortopraxia, que é a prática da ortodoxia. A ortopraxia é você viver a ortodoxia, é você viver aquilo que você sabe, que você tem conhecimento da palavra, do que é certo para você viver. Então muitas pessoas são ortodoxas, são heterodoxas, mas não são ortopraxas, ou seja, não vivem a palavra, não vivem o evangelho, não vivem aquilo que eles conhecem da verdade da sã doutrina. E a preocupação de Paulo era exatamente essa: manter a sã doutrina para que a igreja pudesse viver, praticar aquela sã doutrina. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguém quer dizer alguma coisa? Se não tiver, vamos partir para o nosso próximo tópico então, né? Onde nós vamos analisar agora sobre a ameaça de corrupção da doutrina, os perigos que ameaçam a sã doutrina. Então nós vimos lá, no primeiro tópico, nós entendemos ali o que é a sã doutrina. Vamos recapitular. Nós aprendemos que a sã doutrina não está relacionada, não é uso e costume. Nós aprendemos que a sã doutrina se refere aos ensinamentos revelados por Deus, por meio da sua palavra e por meio de Cristo.
Nós aprendemos a diferença entre ortodoxia, heterodoxia, e ortopraxia, e vimos qual que é a postura que Paulo tinha em respeito à sã doutrina, era de manter e proteger a sã doutrina, para que na igreja não houvesse ensinamento de doutrinas estranhas e vagas, como vai escrever, como escreve o escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 9. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver os perigos que ameaçam a sã doutrina. E Paulo vai falar de um perigo que ele identificou que estava rondando a igreja. E ele vai alertar Timóteo exatamente sobre esse perigo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, qual era o perigo que Paulo identificou que estava rondando a igreja? 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 3. E ele vai alertar Timóteo sobre isso. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Está vendo? Então, o perigo que Paulo identificou naqueles dias era o perigo de uma outra doutrina. E nós estamos aí, colocamos entre aspas a expressão outra doutrina. Por quê? Porque para Paulo, essa outra doutrina significava o quê? Uma falsa doutrina. Uma doutrina que não tinha nada a ver com a verdadeira doutrina de Cristo. Uma doutrina que negava a verdade da fé cristã. Era uma adição à sã doutrina. Então Paulo, ele vai alertar Timóteo: olha, não permita, Timóteo, eu te deixei em Éfeso para você instruir os irmãos, e não permitir que ensinem para a igreja outra doutrina. Que outra doutrina era essa? As falsas doutrinas, as doutrinas de homens, as doutrinas hereges, as doutrinas de demônios. Não permita, Timóteo, que se ensine outra doutrina. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, olha o que Paulo continua dizendo para Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Está vendo, Timóteo? Chegará um dia, Timóteo, que esses homens não vão suportar a sã doutrina. Já vimos o que é sã doutrina. Mas vão juntar mestre para vocês mesmos e vão querer ensinar uma outra doutrina. Uma doutrina que lhes favoreça viver de qualquer maneira o Evangelho, quando o Evangelho precisa ser vivido com ortopraxia. Então, Timóteo, não permita que se ensine nas igrejas outra doutrina, a não ser a sã doutrina que você aprendeu. E o zelo de Paulo por isso, é porque Paulo, ele sabia que alguns homens não respeitavam o ensino dos apóstolos. Eram homens sem escrúpulos. Paulo vai denominar esses homens como lobos devoradores, lobos cruéis, que esses homens eram um perigo para a sã doutrina. Ele vai dizer em Atos que ele sabia que quando ele fosse embora, viriam homens como lobos devoradores, que conforme a imagem que você está vendo, tinha uma máscara de ovelha, mas por baixo dessa máscara eram lobos devoradores. Ele vai dizer isso em Atos capítulo 20, o versículo 29 e o versículo 30. Olha o que ele diz lá. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. E é interessante que Paulo está dizendo que essa outra doutrina, ela não viria de fora, essa outra doutrina surgiria de dentro. Ele diz no versículo 30, olha, eu sei que dentre vós, quer dizer, no meio de vocês, de dentro de vocês, vão surgir homens como lobos devoradores. Em outras palavras, querendo trazer uma outra doutrina.
querendo, acabar com a sã doutrina. Por isso ele escreve lá em Timóteo: então, Timóteo, não permita que se ensine outra doutrina nas igrejas. Essa outra doutrina, repito, para Paulo, essa outra doutrina eram as falsas doutrinas que surgiriam de dentro da igreja, não viria de fora não. Eram pessoas que se converteram ao cristianismo e que dentro da igreja queriam introduzir essa outra doutrina, esses falsos ensinos. Então, a sã doutrina, ela estava sendo ameaçada por outra doutrina. Que outra doutrina é essa? Nós vamos ver qual era o conteúdo dessa outra doutrina. Então, vamos ver que Paulo, ele começa, no contexto geral das suas epístolas, a revelar para nós qual era o conteúdo dessa outra doutrina que ele está dizendo para Timóteo não permitir que fosse ensinado. Então essa outra doutrina, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então Paulo falou: olha, Timóteo, orienta a igreja para que deixe de dar ouvidos a mitos, a lendas, a fábulas. Então essa outra doutrina que Paulo adverte Timóteo para que não permitisse que fosse ensinado nas igrejas, era a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Então quais eram esses ensinamentos? Então vamos na prática. Qual era o conteúdo dessa outra doutrina? Primeiro, o judaísmo. Eram líderes judeus que se converteram ao cristianismo e exigiam dos novos convertidos a Cristo, judeus ou não, a observação da lei judaica com todos os seus rituais como condição para a salvação. Então o judaísmo era aqueles judeus religiosos que tinham se convertido ao cristianismo, mas começaram a trazer uma outra doutrina, ensinando para a igreja que se eles não circuncidassem, eles não seriam salvos, que eles precisavam guardar a lei com seus cerimoniais e com seus rituais. Em Atos 15, versículo 1, nós vamos ver exatamente isso. Atos 15 e o verso 1, olha o que diz lá. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então o judaísmo começou a ensinar essa outra doutrina, que fazia parte da lei, só que agora, Paulo deixa bem claro em Gálatas, por exemplo, e outras epístolas, que agora a igreja estava debaixo o quê? Da graça. A igreja não estava mais debaixo da lei. Logo os gentios convertidos a Cristo, os judeus convertidos ao cristianismo, agora não precisariam mais serem subjugados à lei e seus cerimoniais, porque todas as cerimoniais da lei, todos os rituais da lei, tudo aquilo da lei vai se cumprir em quem? Vai se cumprir em Cristo. Então não havia mais necessidade da guarda desses rituais, mas esses homens religiosos começaram a ensinar essa outra doutrina, de que precisava sim continuar guardando a lei, guardando alguns rituais da lei, como circuncisão, como a abstenção de certos alimentos e outras atitudes mais, como condição para a salvação. Então Paulo está dizendo a Timóteo: não permita, Timóteo, que essa outra doutrina seja ensinada no meio da igreja, porque agora nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não é mais pelas obras da lei. Jesus, o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos dar a salvação. Qual era o conteúdo dessa outra doutrina? Além do judaísmo, tinha também os costumes pagãos, porque mesmo alguns gentios aceitando a Cristo como Salvador, alguns entendiam que eles não precisavam renunciar aos costumes pagãos, poderiam continuar com os mesmos costumes pagãos, contradizendo o que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram.
Então, Timóteo, não permita que seja ensinada essa outra doutrina. E aqui nós colocamos, cujo conteúdo tem o judaísmo, cujo conteúdo tem esses costumes pagãos. E o judaísmo, existem algumas denominações que estão trazendo de volta o judaísmo para dentro da igreja, com cerimônias e rituais da lei, como por exemplo, a Arca da Aliança, sacerdotes, só falta sacrifício de animais. O que é isso? É querer trazer aquilo que já se cumpriu em Cristo, porque agora a sã doutrina, a salvação não passa mais por essas coisas. Na sã doutrina, a salvação, ela passa por Cristo. Então a imagem que você vê aí abaixo é de um casal ajoelhado diante de uma réplica da Arca da Aliança. O que é isso? O judaísmo, como se a Arca da Aliança fosse um objeto para adoração, coisa que nunca foi, nem na época do judaísmo, não era para ser adorada. Mas essa outra doutrina, que aí entra os interesses do homem, traz de volta rituais que já se cumpriram em Cristo, que eram sombras das coisas futuras que se cumpririam em Cristo e que não são mais necessárias. Então, Paulo está alertando Timóteo: não permita que se ensine outra doutrina. Estamos vendo o conteúdo dessa outra doutrina. Terceiro, essa outra doutrina fazia parte dela também o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma heresia filosófica grega. E entre os ensinos do gnosticismo tinha, primeiro, a negação da encarnação de Jesus. Eles negavam que Jesus veio em carne, que Jesus veio em corpo humano. Por quê? Porque para eles o corpo é todo mal. Sendo o corpo todo mal, logo Jesus, sendo santo, não viria num corpo humano, que Jesus então ele era espírito, 100% espírito e não corpo. Também fazia parte do ensinamento deles que a verdadeira vida está no reino espiritual. Sendo assim, não importa o que você fizer com o seu corpo ou por meio do seu corpo. Por quê? Porque se a vida verdadeira do homem é no reino espiritual não tem corpo, no reino espiritual é espírito. Logo então, o que você fizer por meio do seu corpo não tem importância nenhuma, contradizendo o que Paulo diz também lá em Tessalonicenses: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E tem outros ensinamentos do gnosticismo que não vamos explicar aqui porque o tempo não dá. Qual que era o conteúdo dessa outra doutrina que Paulo alerta Timóteo? As fábulas, que são fábulas, mitos, lendas, histórias inventadas. Então algumas fábulas ensinavam que para o homem ser aceitável diante de Deus, era necessário que a pessoa, primeiro, descobrisse alguns conhecimentos ocultos do mundo oculto espiritual e também prestasse culto aos anjos. Então algumas fábulas, algumas lendas levavam o povo a cultuar a anjos. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 18. Colossenses 2, 8 e 18. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então essas fábulas, que eram mitos, lendas, histórias inventadas, estavam levando pessoas à adoração a anjos. Então Paulo está preocupado, porque Cristo estava deixando de ser o centro da adoração, e alguns, motivados por fábulas, por lendas, por mitos, estavam agora prestando culto a anjos. E infelizmente existem lugares onde há uma verdadeira cultuação a anjos nos dias de hoje, aonde os anjos é o centro de adoração nas igrejas, aonde se um pregador começar a dizer que está vendo anjo aqui, anjo acolá, que o anjo está entrando, que o anjo está passeando, que o anjo está perto de você, a igreja vai ao auge espiritual.
Mas quando o pregador fala que Jesus está aqui, você não ouve um amém, um glória a Deus, mas falou que tem um anjo, entonou a voz, modulou a voz, e começou a dizer que tem um anjo entrando aqui, tem um anjo ali, um anjo perto da irmã, a igreja vai no auge. O que é isso? Culto de adoração a anjos. Paulo estava dizendo, não permita, Timóteo, que isso seja ensinado nas igrejas. E nós aprendemos que os ensinamentos são atemporais, ou seja, servem para nós hoje. Mas muitas igrejas prestam verdadeiros cultos de adoração a anjos. Isso estava acontecendo com Paulo. 2 Timóteo 4, versículo 4, olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4, versículo 4. Desviaram os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviaram os ouvidos da verdade. O que é a verdade que Paulo está dizendo aqui? A sã doutrina. Desviaram os olhos da sã doutrina para fábulas, para mitos, para lendas, para as histórias inventadas que estão levando o povo a cultuar anjos. Então fazia parte como conteúdo dessa outra doutrina que Paulo alerta Timóteo para não permitir que fosse ensinado nas igrejas. Já vimos aqui o judaísmo, os costumes pagãos, o gnosticismo, as fábulas, mas tinha também outro elemento que fazia parte dessa outra doutrina, que eram as genealogias. Tito 3 e 9, está depois de Gálatas 3 e 28, Tito 3 e 9, 3 e 9, depois de Gálatas 3 e 28. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. O que estava acontecendo ali? As genealogias estavam fazendo parte dessa outra doutrina que Paulo está alertando Timóteo. Por quê? Porque os judeus, eles começavam a discutir com os gentios acerca de genealogias, porque os judeus vieram, Jesus veio dos judeus. Então, pelo fato de Jesus vir dos judeus, os judeus se achavam no direito da primazia na vida da igreja em detrimento dos gentios. Então eles começavam a debater genealogias, mas esse debate era para poder se posicionarem como primazia, como, digamos assim, como especiais diante de Deus. Aí você vai ver Paulo dizendo em Gálatas 3 e 28, Fernando, vê se consegue achar, no versículo anterior, aí você vai ver Paulo dizendo em Gálatas 3 e 28 que não é assim. Paulo vai dizer que em Cristo não tem essas coisas. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não há judeu, não há grego, não há nada disso. Não importa se Cristo veio dos judeus, essa genealogia que vocês debatem só levam a contenda, são inúteis, porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há, todos são um só em Cristo. Então Paulo, ele adverte Timóteo, não permita, Timóteo, que essa outra doutrina seja ensinada nas igrejas, cujo conteúdo já tivemos aqui, judaísmo, costumes pagãos, gnosticismo, fábula, genealogia. Não permita que nada disso seja ensinado, a não ser a sã doutrina. Então, diante dessa outra doutrina, que nós já definimos que outra doutrina que é esta, e qual o conteúdo dela, qual que era a postura de Paulo? Nós vamos ver Paulo refutando em todas as suas epístolas, vamos ver Paulo refutando essas doutrinas equivocadas. Por quê? Porque essas doutrinas, essa outra doutrina composta desses assuntos, elas torciam o sentido real das verdades bíblicas na nova aliança. Então Paulo vai escrever Gálatas, Romanos, Efésios, e em todas elas vemos Paulo refutando essas outras doutrinas ou essa outra doutrina. E ele vai exortar a igreja que se dedicassem às verdades da fé cristã e da sã doutrina. Não se dediquem a essas coisas, não percam tempo com esses assuntos, não percam tempo com essas doutrinas. Se dediquem às verdades da fé cristã e se dediquem à sã doutrina, porque são elas que vão dar a vocês a vida eterna. É a sã doutrina que vai conceder vocês, levar vocês ao caminho da salvação. Então, não percam tempo discutindo, debatendo acerca desses assuntos.
Mas dedique o tempo de vocês na sã doutrina. Dedique o tempo de vocês, na fé cristã. Pois bem, o que nós aprendemos nesse segundo tópico, além daquilo que já falamos? Primeiro, que infelizmente essa outra doutrina que Paulo está alertando Timóteo para não permitir que fosse ensinada, ela tem se infiltrado em muitas igrejas nos dias de hoje. E ela vem de várias formas, de várias facetas, Ela vem de maneira, digamos assim, camuflada. É através dessa outra doutrina que surgiram ao longo dos anos no meio neopentecostal e entrando no meio pentecostal que somos nós, essas famigeradas unções que estão por aí. É a unção do riso, é a unção da águia, é a unção da vassoura, é a unção do cuspe, é a unção da metralhadora, é a unção da flanela, é a unção da metralhadora, é a unção do arco e flecha. Há poucos dias apareceu um pastor na rede social aí com um arco e flecha assim para expulsar demônio. Só que era um arco e flecha espiritual, não era físico não. Ele fazia assim um movimento, segundo ele era a unção do arco e flecha para expulsar demônio. Ele fazia isso em direção à pessoa caía para trás. O que é isso, irmãos? São doutrinas que estão entrando dentro da igreja, corrompendo a sã doutrina. E se fôssemos falar aqui outras coisas absurdas mais que estão surgindo no meio evangélico, e estão surgindo exatamente por quê? Porque estão abandonando a sã doutrina, e é a segunda aplicação. Vivemos dias difíceis em que é notório o abandono da sã doutrina. Estamos adotando doutrina de homens, doutrina hereges, doutrina de demônios, e estamos abandonando a sã doutrina por todas estas coisas. E se nós não tivermos cuidado, isso acontece em nosso meio. Por isso que Paulo se posicionou em zelar pela sã doutrina. E outra coisa que nós aprendemos é que a doutrina dos falsos mestres não promove a glória de Deus, mas promove o quê? Contendas, promove dúvidas, promove o exclusivismo da salvação, corrompe a sã doutrina, porque o que estava acontecendo lá na época de Paulo era uma adição, era uma soma de doutrinas, de doutrinas falsas que estavam sendo inseridas na sã doutrina, para corromper, para contaminar a sã doutrina. É exatamente o que acontece hoje. Todas essas unções que nós dissemos aqui, todas essas atitudes de idolatria gospel, que onde a pessoa só recebe uma bênção se tiver um contato com algum objeto, tudo isso é o que? São ensinamentos de homens se misturando com a sã doutrina para corromper a sã doutrina. Então, a postura de Paulo foi uma postura de zelar pela sã doutrina e advertir Timóteo: não permita que seja ensinado essa outra doutrina nas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Algum comentário, irmãos? Os irmãos querem fazer? Perguntas? Os irmãos têm a liberdade. O irmão José Fernandes ali quer fazer uma participação. Vamos ouvi-lo, para nós passarmos posteriormente para o nosso terceiro tópico. A paz do Senhor para os irmãos. E por muitas das vezes, por nossa infelicidade, essas heresias e outros argumentos que se dão um pano para a Bíblia, Vamos dizer aí, pega uma pessoa na Bíblia nu e vestir ele. Assim muitas vezes querem fazer com a Bíblia. E a gente observa que isso está partindo de cima do púlpito. Se partisse de quem está sentado só ouvindo e levasse para o púlpito, seria bom, mas estão passando hoje, às vezes até mesmo dos nossos pastores. Não sei com que fim, Parece que hoje em dia se fica pisado duas coisas: o peixe e a isca. Trabalhamos em cima dessas duas coisas. Temos que ter a isca e temos que dar o peixe. Mas é o que você vem dizendo. A gente já viu com os nossos olhos, mesmo nesse tempo, pessoas deixando a arca aqui para ela ser endeusada na sua própria casa. E sendo que se você já tem uma arca que é a Bíblia,
Essa é a minha participação. Por isso que Paulo escreve para Timóteo e diz: Timóteo, eu te deixei em Éfeso para que você ensine a igreja e não permita que outra doutrina seja ensinada no púlpito das igrejas, a não ser a sã doutrina da qual você já teve acesso. Que Deus tenha misericórdia, né? Que muitos líderes possam preservar e manter a sã doutrina, sem essa mistura, sem essa contaminação, sem essa corrupção de outras doutrinas que vêm infiltrando no meio da sã doutrina. Pois bem, no terceiro tópico, então, vamos ver o papel da igreja, a responsabilidade da igreja diante da sã doutrina. Porque a igreja, ela é colocada como a guardiã da sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo vai falar qual é o papel da igreja em relação à sã doutrina. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, fala que ele está dizendo que a igreja do Deus vivo, e aqui não está falando de igreja denominacional, mas da igreja mística, corpo de Cristo, que somos nós. Ele está dizendo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então nós percebemos por esse versículo que Paulo está dizendo que a igreja, diante da sã doutrina, ela tem uma dupla responsabilidade. Qual que é? A primeira, ela é uma coluna. Segunda, ela é uma firmeza, é um fundamento. Então, a imagem que você está vendo de uma coluna, e temos ali em cima, no topo, temos a sã doutrina. A coluna, que Paulo está dizendo, representando quem? A igreja. E a base, que é o fundamento, que é Cristo. Então a coluna, que é a igreja, é o que Paulo está dizendo, ela tem a função de manter a sã doutrina de pé. Se você tira a coluna, a sã doutrina fica sem apoio. Mas por que a igreja é essa coluna? A igreja é essa coluna porque a igreja, ela está fundamentada em quem? Em Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 11, o que Paulo vai falar sobre isso. 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento do qual foi posto, que é Cristo. Então, a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade, que vai dar sustentação à sã doutrina, mas ela consegue dar essa sustentação, ela consegue ser essa coluna, porque ela está fundamentada em Cristo. Então a coluna mantém a sã doutrina de pé. Como é que isso é feito? Aí você vai ver uma bibliazinha do lado da coluna. Isso é feito por meio das Sagradas Escrituras. Então, por meio das Sagradas Escrituras, a igreja, como coluna da sã doutrina, ela vai manter essa sã doutrina de pé. Como? Através do ensino, né? Quando a palavra é ensinada, é ministrada, ela está o quê? Mantendo a sã doutrina de pé. E a firmeza, que é o fundamento, que é Cristo, é a base sólida da coluna. Sem essa firmeza, sem esse fundamento, a coluna não se firma. Então a igreja só é essa coluna e firmeza porque ela está fundamentada em Cristo. Por isso que ela é a única responsável em manter a sã doutrina de pé, porque ela está firmada em Cristo, porque a sã doutrina é baseada em Cristo. Então a igreja não é porque ela é merecedora de ser a guardiã da sua doutrina, é porque ela está fundamentada em Cristo, ela está firmada em Cristo. Então, na lateral da coluna, o resumo é: firmado em Cristo, e por meio das Sagradas Escrituras, a igreja tem o papel de sustentar. Olha só o que a coluna faz: sustenta a sua doutrina. Tem o papel de sustentar, manter e defender a sã doutrina contra toda oposição intelectual, religiosa e filosófica dos falsos mestres e suas heresias. Então, a igreja é essa coluna, essa firmeza da verdade. A verdade aqui é a sã doutrina, que é fundamentada em Cristo, e ela é a responsável por manter a sã doutrina de pé. E ela faz isso através
da palavra de Deus, da ministração e do ensino da palavra de Deus. Pois bem, Paulo está preocupado com a igreja em relação a outra doutrina que para ele eram heresias, e ele tinha a preocupação de que essas heresias fossem o quê? Combatidas. Mas o combate a essas heresias, ela precisa ser feita dentro de um ponto de equilíbrio. E qual que é o ponto de equilíbrio que a igreja tem como guardiã para combater essas falsas doutrinas, essas heresias? Está em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 5. Ali Paulo vai dizer que ponto de equilíbrio é esse. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então o objetivo do ensino, o objetivo dessa instrução, do ensino, da doutrina, é o quê? É o amor. Então o amor, ele vai ser esse ponto de equilíbrio entre a sã doutrina e o combate à sua doutrina. Porque o amor, ele vai surgir ali como um freio, que vai promover um comportamento equilibrado e racional no combate à sã doutrina. Eu vou explicar isso mais claro aqui na aplicação prática daqui a pouco, para não adiantar. Então, para Paulo, o amor, como primazia do mandamento de Deus, era o antídoto perfeito para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrassem na igreja. Então, você tem ali um boneco em cima de uma bola, né, de uma bola, um lado representando a sã doutrina, o outro lado representando o combate às falsas doutrinas, e no meio temos o ponto de equilíbrio, que é o amor, o boneco representando a igreja cristã, evidentemente. Então temos o ponto de equilíbrio ali, que é o amor. E nós vamos entender esse desenho agora na aplicação prática. Por quê? Porque a igreja não pode permitir que as falsas doutrinas, que as heresias, elas permaneçam dentro da igreja. Só que a igreja precisa entender que o combate a essas heresias e essas falsas doutrinas é um combate contra as opiniões doutrinárias falsas e não contra as pessoas. Então, quando se vai combater uma falsa doutrina, uma heresia, você precisa entender que, como guardiã da sã doutrina que somos, o nosso combate não é contra a pessoa. O nosso combate não é brigar com a pessoa, não é discutir com a pessoa, brigando com ela, não. O nosso combate é contra o ensino doutrinário dela. Aí cabe o que Paulo vai dizer em Efésios: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então nós, como os guardiões da sã doutrina, nós precisamos entender que precisamos combater os falsos ensinos sem magoar as pessoas. A defesa da sã doutrina não pode ocorrer em prejuízo do amor. Então, o amor, ele vem como um ponto de equilíbrio para poder dar condição à igreja de combater as heresias, de combater a falsa doutrina, sem magoar as pessoas, sem ferir as pessoas. Porque você não pode ir combater uma falsa doutrina xingando a pessoa, brigando com a pessoa, porque senão vira uma contenda. Então, quando você tem o amor como ponto de equilíbrio, você vai combater essa falsa doutrina sem magoar a pessoa. Porque se você perceber, a primeira virtude do fruto do Espírito é o que, irmãos? Qual que é a primeira virtude do fruto do Espírito? O amor. E na sequência vem o que? Paz, mansidão, paciência, temperança. Então o amor, ele é esse ponto de equilíbrio que vai levar o crente, como guardião da sã doutrina, a debater, a combater a falsa doutrina, mas sem ofender a pessoa, sem cair no tapa com a pessoa, sem xingar a pessoa, sem ficar inimigo da pessoa. O apóstolo Pedro, se não me engano, ele disse em um dos seus capítulos assim: olha, que nós precisamos estar preparados para defender com paciência, responder a qualquer pessoa com paciência, com mansidão, a respeito da nossa fé. Então, para defender a sã doutrina, o ponto de equilíbrio é o amor. Se o crente, como guardião da sã doutrina, não entender isso,
Ele vai até combater a falsa doutrina, mas o seu combate vai ser também contra a pessoa. É onde surgem inimizades, brigas, confusões, pessoa fica de mão do outro por resto da vida por causa de um debate religioso, um debate bíblico, onde um foi defender a sã doutrina, mas não teve o amor como ponto de equilíbrio para dar a ele a paciência, a mansidão e a temperança necessária para combater aquela falsa doutrina. Então, a defesa da sã doutrina, ela precisa fluir de uma fé sem hipocrisia, de uma consciência boa, ou seja, sem interesses pessoais, buscando mostrar a verdade. Só que a verdade que você vai mostrar, ela precisa ser dita em amor. O amor precisa acompanhar a ortodoxia. Então você tem a ortodoxia, o conhecimento da sã doutrina, e você está diante de alguém que está trazendo uma falsa doutrina, uma heresia. O amor vai ser o ponto de equilíbrio que vai te dar a condição de você combater essa falsa doutrina sem gerar, brigas e confusões. Por isso que Paulo, ele nos mostra o amor como esse ponto de equilíbrio para a igreja, como guardiã da sã doutrina, como guardiã, da palavra verdadeira. Amém, irmãos? Para terminarmos então a nossa conclusão, que aqui vamos ler alguns versículos. A nossa conclusão é que, primeiro, a sã doutrina, ela é importante. Concluímos então que a sã doutrina, já entendemos lá no primeiro tópico que é a sã doutrina, nós aprendemos que a sã doutrina é importante. Por que que a sã doutrina é importante? Qual o versículo está aí, Fernando? 1 Timóteo 3,16? 3,16 então. 1 Timóteo 3,16, vamos ver por que que a sã doutrina é importante. 1 Timóteo 3 e o verso 16. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, primeira coisa, a sã doutrina, ela é importante por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Ela não veio de homem nenhum, ela não veio de nenhuma pessoa, ela veio do próprio Senhor, e ela é apta para corrigir, para redarguir, ela é apta para poder direcionar, e ela é apta para tornar o homem perfeito. Por isso a sã doutrina, ela é o quê? Ela é importante. Nós aprendemos também que a sã doutrina, podemos concluir que a sã doutrina, ela é necessária. É necessária por quê? 1 Timóteo 4,16, olha só o que diz lá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como também aos que te ouvem. Então a sã doutrina é necessária, porque ela leva o homem à salvação. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque se você perseverar nessas coisas, salvará a ti mesmo e aos outros que te ouvem. Então a sã doutrina, ela é necessária, porque ela é a única doutrina, é o único ensino que leva o homem para a salvação. Podemos concluir que a sã doutrina é importante, a sã doutrina é necessária, mas que a sã doutrina também é suficiente. 1 Timóteo 1,3, vamos repetir o que diz lá. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, por que Paulo está dizendo isso? Porque a sã doutrina é suficiente, não precisa de outra doutrina, não precisamos de outra revelação. Então qualquer pessoa que surja e olha, recebi uma nova doutrina da parte de Deus, não é de Deus, ela é suficiente. Recebi uma nova revelação do Altíssimo, não. A sã doutrina, ela é suficiente. Nela consta tudo que o homem precisa para ser salvo, para herdar a vida eterna. Não tem essa de uma nova revelação, de uma nova doutrina que eu recebi agora, em relação ao... Não. A sã doutrina, que é a palavra de Deus, ela é suficiente. E podemos concluir que a sã doutrina, além de importante, necessária e suficiente, a sã doutrina, ela é completa. Apocalipse 22, 18 e 19, olha só o que diz lá.
Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, a sã doutrina, ela não pode ser nem acrescentada e muito menos o que? Tirada dela, porque ela é completa, ela é suficiente para levar o homem à salvação. Não precisa de um novo caminho, não precisa de um novo ensino, não precisa de um novo ritual, não precisa de um novo cerimonial, não. A sã doutrina é suficiente, a sã doutrina ela é completa, não precisa de adição, não precisa de colocar mais nada nela, porque ela está suficiente, ela está completa. E esta é a sã doutrina que Paulo zelava por mantê-la. E esse deve ser o nosso papel como crentes individuais, como líderes, como servos de Deus, como igreja. Nós precisamos ter a mesma preocupação do apóstolo Paulo, zelar pela sã doutrina, porque, repito, estamos vivendo dias em que na igreja, vamos falar da nossa casa, em que na igreja Assembleia de Deus está entrando outras doutrinas, estão entrando outras coisas, estão entrando ensinamentos que não fazem parte da sã doutrina e que vêm para trazer confusão, trazer contenda, que vêm para poder levar as pessoas para a perdição. Por isso o apóstolo Paulo disse: Timóteo, não permita que se ensine nos púlpitos, eu vou dizer por minha conta evidentemente, não permita que ensine outra doutrina, a não ser a sã doutrina que Cristo nos deixou. Vamos ouvir a participação do nosso irmão José lá do Lindéia, e na sequência nós estaremos finalizando a nossa aula de hoje. Então, vamos ouvir o nosso irmão, com a participação dele. Paz do Senhor, irmãos. Pastor Luiz Fabiano, nós estamos aí estudando sobre a sã doutrina. Aí em Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está falando lá que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Só que hoje muitas pessoas têm medo de ir contra. O Fernando falou que a heresia, a apostasia, ensinando a coisa certa e vem outro desmanchando aquilo que você está falando que é verdade. Então as pessoas têm medo de ir contra essas pessoas que estão ensinando heresias, ensinando o caminho da apostasia, e não tem medo de falar a verdade. Confrontar, né? Isso, obrigado. E a postura de Paulo era uma postura totalmente oposta, uma postura de alguém que ele confrontava qualquer um que viesse trazendo outra doutrina. Meus irmãos, assim chegamos ao final de mais um estudo de professores. Nós agradecemos aos irmãos que estão presentes, aos irmãos que acompanharam pela transmissão, que vão assistir depois. Na sua tela agora você vai ver o nosso contato. Você que irá nos assistir posteriormente, tiver interesse em receber o nosso material que nós usamos aqui na administração gratuitamente em PDF slides, basta entrar em contato conosco que nós enviaremos para você com o maior prazer. Nós temos um grupo de WhatsApp a nível nacional, onde temos quase 200 pessoas que nós já mandamos esse material. Então, se você tem interesse, entre em contato conosco. No link deste vídeo estará o link do grupo do WhatsApp para você entrar. Se você não conseguir entrar, entre em contato que nós adicionamos você lá. Vamos ficar de pé, irmãos, e agradecer a Deus então por mais esse estudo, Que Deus tenha misericórdia, que amanhã nós tenhamos muitos líderes assentados nas escolas dominical das igrejas para poder aprender da palavra de Deus, para que sejam motivados e despertados a zelarem pela sã doutrina, que é suficiente para a salvação do homem. O grande problema é que às vezes o homem, doutrina de homens, quer adicionar à sã doutrina atrativos
para atrair as pessoas, é onde a sã doutrina ela é corrompida e contaminada. A sã doutrina ela já é suficiente para poder atrair as pessoas para Cristo. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por mais essa aula. Aplica a Tua palavra em nossa vida, primeiramente como professores da escola dominical, que nós possamos ser, ó Deus, verdadeiros defensores da sã doutrina. Que nossos alunos sejam motivados também, ó Deus, a viverem a sã doutrina e a defenderem a sã doutrina. Que os líderes, ó Deus, também sejam despertados, sejam, ó Deus, alertados, sejam vigilantes contra as doutrinas de homens, doutrinas hereges e doutrina de demônios, ó Deus, que sorrateiramente tentam se infiltrar dentro da igreja para corromper a sã doutrina do Teu povo, da Tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares e abençoa cada professor em nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz, tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo.